O filme Lucy, lançado em 2014, oferece uma história intrigante que desperta algumas críticas e também algumas boas reflexões. O enredo pode ser considerado um pouco complexo, mas nada que prestar uma boa atenção no filme também não resolva. Quanto ao título do filme, temos uma referência direta a esse nome que está aparecendo na tela, que também ficou mais conhecida pelo apelido Lucy, apelido dado à ossada descoberta em 1974. Mas alguns pressupostos científicos do filme estavam errados, o que também não impediu de render um bom roteiro de sci-fi. Apesar de, em muitos momentos, o filme forçar demais a suspensão da descrença por parte do espectador, devemos ter em mente qual é a proposta do filme, e é o que realmente vamos entender mais a seguir. Pelo trailer, parece que o filme será muito mais daqueles típicos filmes de ação, com muitas cenas de artes marciais, de tiroteios e também perseguições. Claro, realmente tem um pouco de cada um desses itens descritos, mas ele está muito mais ligado à ficção científica do que um filme genérico de ação. No filme, Lucy acidentalmente entra em contato com um poderoso entorpecente e, no final das contas, a faz utilizar 100% da capacidade de seu cérebro. Mas essa conversa de que usamos só 10% de nossa capacidade cerebral, na realidade parece um tanto quanto estranha. Por mais que a ideia para o filme, a concepção, criação do roteiro, produção e filmagem tivessem levado 10 anos ao todo, essa ideia de um cérebro superpoderoso ainda foi aprovada no roteiro. Um dos maiores problemas do filme está nos supostos 10% de uso do cérebro, um equívoco popular que guia a história inteira. Não se sabe ao certo de onde surgiu esse mito. É possível que o mito tenha surgido do trabalho, inclusive, de 2 psicólogos da Universidade de Harvard, William James e Boris Seeds. Eles tentavam acelerar o crescimento de uma criança prodígio e diziam que as pessoas usavam apenas uma fração de todo o seu potencial mental. O mito também pode ter sido reforçado devido a uma má interpretação que falava que usamos pequenas porções do cérebro ao mesmo tempo, o que pode ter evoluído para o tal dos 10%. E uma terceira opção para tentar justificar a veracidade dessa falha científica foi o que o diretor usou como artifício incrível para deixá-los muito mais convincentes, ou seja, Morgan Freeman. É praticamente impossível duvidar de algo que esse homem fala. Contudo, isso ainda não parece plausível, até porque é pouco provável que o órgão com um custo-benefício tão baixo tenha assim evoluído. Assim, encarar a história de que o cérebro funciona como um software que necessita de upgrades para realizar todo o seu potencial parece não se encaixar em nenhum lugar na realidade. E outra coisa que parece não se encaixar em nenhum lugar na realidade é a resposta para a pergunta: o que limita o potencial da mente? No filme, a própria protagonista Lucy fala em um de seus monólogos de epifania tecnomística que o que limita o potencial da mente seria o medo, o desejo e a dor. Mas uma coisa é fato: é possível que a maior parte do cérebro está ativa o tempo todo, pelo menos para a maioria das pessoas. Todos nós acessamos 100% do cérebro todos os dias, já que diferentes áreas do órgão são acionadas para diferentes tarefas do organismo. Mesmo filmes tão exaustivamente aclamados no mundo inteiro, como 2001, Uma Odisseia no Espaço, contém imprecisões científicas e, em alguns casos, está tudo bem com isso. Inclusive, se obras tão renomadas assim contêm esses erros científicos, com Lucy não seria muito diferente. O filme Lucy poderia conceder mais reconhecimento aos matemáticos e físicos contemporâneos, inclusive valorizando
suas contribuições para a compreensão de conceitos complexos. Inclusive, a afirmação no filme de que os matemáticos estão restritos ao conceito de 1 mais 1 igual a 2 é um pouco simplista e imprecisa da parte do roteiro do filme. Na realidade, matemáticos e físicos têm desempenhado um papel fundamental na exploração de dimensões superiores, como evidenciado nas disciplinas da topologia e também da teoria do caos. Por exemplo, a topologia se concentra em elucidar espaços que podem ou não ser medidos, incluindo espaços em outras galáxias, demonstrando que nem tudo é mensurável no universo. A teoria do caos, por sua vez, oferece insights sobre subdimensões superiores e também inferiores, com aplicações práticas notáveis, como no desenvolvimento de trajetórias de viagem mais rápidas para Marte no laboratório de propulsão a jato em Pasadena. E bem, os cientistas também utilizam a teoria do caos para entender momentos de tomada de decisão aparentemente aleatórios, como a trajetória de tornados, incêndios florestais e escolhas subconscientes. A teoria da relatividade de Albert Einstein demonstrou que o tempo é subjetivo, e os cientistas agora aplicam a teoria do caos e a topologia para entender sistemas complexos que parecem desprovidos de padrões previsíveis. Observamos paralelos intrigantes entre o funcionamento do cérebro humano e o universo, onde a matéria escura, que constitui a maior parte do nosso sistema solar, desafia previsões precisas de tempo e espaço. Resumindo, a matemática é uma linguagem em constante evolução que sempre descreve padrões mutáveis no universo. Suas descobertas são extrapoladas para dimensões superiores, onde a simplicidade de 1 mais 1 igual a 2 nem sempre se aplica. O conhecimento científico e matemático contemporâneo é uma fascinante exploração das complexidades dos cosmos, e Lucy erra nessa parte. O filme Lucy também apresenta um erro científico fundamental ao sugerir que o aumento da capacidade cerebral leva ao desenvolvimento de habilidades sobrenaturais, como telecinese e manipulação do espaço-tempo. Essa representação carece de base científica sólida e é fundamentada no primeiro mito que vimos nessa lista. Não há evidências que sugiram que o aumento da atividade cerebral, além de seu estado normal, possa resultar em tais habilidades. Nosso conhecimento atual sobre o funcionamento do cérebro não apoia a ideia de que o cérebro humano tem um potencial inexplorado para desencadear poderes sobrenaturais. A manipulação do tempo, espaço, espaço-tempo e a telecinese são conceitos que pertencem mais ao domínio da ficção científica do que na propriamente dita realidade científica. A manipulação do espaço-tempo, por exemplo, é uma ideia relacionada à teoria da relatividade de Albert Einstein, que descreve como a gravidade influencia o espaço-tempo. No entanto, essa teoria é complexa e não permite a manipulação do espaço-tempo como retratado no filme. É uma teoria científica aceita, mas seus princípios são muito diferentes da representação do filme. Resumindo, o erro científico do filme Lucy em relação ao aumento da capacidade cerebral e o desenvolvimento de habilidades sobrenaturais é uma simplificação excessiva e imprecisa de conceitos científicos. Embora o filme seja uma obra de ficção científica e como tal tenha liberdade criativa para explorar ideias especulativas, é importante distinguir entre a ciência real e a ficção. A representação do aumento da capacidade cerebral no filme não é muito consistente com o conhecimento científico atual e deve ser entendida como um elemento fictício da narrativa, em vez de uma representação científica e precisa de nossa realidade. Embora a gente tenha abordado um pouco a questão de viagem no tempo no último item, vamos nos aprofundar um pouquinho mais agora. Em determinado momento do filme, acontece a insinuação de que a protagonista, Lucy, adquire a capacidade de viajar no tempo.
A viagem no tempo é uma ideia um tanto quanto intrigante e popular na ficção científica, mas até o momento não há nenhuma evidência científica sólida que confirme sua viabilidade ou desenvolva um modelo consistente que permita essa façanha. Em vez disso, a viagem no tempo permanece um tema de especulação e debate dentro da comunidade científica. E outra treta notável sobre esse assunto seria que a viagem no tempo levanta várias questões paradoxais, como o famoso paradoxo do avô, em que uma pessoa viajante no tempo pode interferir no passado de tal maneira que alteraria seu próprio presente ou futuro de uma forma praticamente impossível de se resolver.